pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês um kit básico de pincéis que todo mundo tem que ter, dicas para iniciantes, enfim. Eu trouxe só marcas nacionais, tá? Pincéis de marcas nacionais, então fica mais fácil de vocês encontrarem e tal. Então vamos lá para os pincéis. Primeiro pincel que todo mundo tem que ter é um pincel de pó, né, gente? Deixa um acabamento mais natural, você não fica tão carregada do que você passar com a esponjinha. Então assim, eu gosto de passar com a esponjinha, mas eu gosto de dar acabamento com pincel, entendeu? Então um pincel é essencial. Eu trouxe aqui uma opção de pincel, que é esse aqui da Playboy. Gente, ele é maravilhoso. Primeiro que ele tem um tamanho super bom de passar assim, sabe? Ai, desculpa que todos os meus pincéis estão sujos, tá? Então um pincel maravilhoso, tem um preço bacana. E uma outra opção é você ter um kabuki, como esse aqui da Macrylan, que ele também é excelente pra passar pó, gente. Ele é mais ou menos do mesmo tamanho, olha, do da Playboy, então assim, ele também é excelente pra você aplicar o pó. O próximo pincel é um pincel de blush. Ninguém merece passar o blush com a mão, né? Não tem como. Então eu trouxe aqui uma opção de pincel maravilhosa, que é essa aqui também da Macrylan. Tem um formato chanfrado, ele se parece muito com o pincel que eu tenho da Sigma, que é super caro. E assim, é o mesmo formato, a mesma quantidade de cerdas. Então você encaixa aqui assim, ó, e aplica o blush tranquilamente. É dessa linha dourada, assim, ele não tem referência, tá? Pincel de base, gente. Claro que você pode aplicar a sua base com a mão, mas tem um pincel assim que eu acho que deixa o acabamento incrível, uma cobertura muito boa, não arranha, que é o melhor pincel nacional que eu já testei pra base. É esse aqui da Love Beauty. Ele é o L12, pincel de base. Pincel que eu usei hoje pra aplicar a base, assim. E ele tem o topo reto, ele tem cerdas, ele tem muitas cerdas, olha. E ele é excelente, gente. Próximo pincel, pincel pra contorno. Também pra você marcar aqui assim, ó, a região, né, que você quer afundar no seu rosto. Eu tenho aqui dois pincéis, um pincel que eu usava demais no começo. Eu também ainda uso, mas é um pincel assim que me marcou muito. É o pincel cônico da Macrylan. Ele é o W116. Também ele é excelente para fazer as marcações do seu rosto, tanto com produto em pó, como o líquido também, porque ele tem cerdas sintéticas. Então você consegue espalhar ele super bem o contorno e tal. Ele tem essa pontinha que você pode fazer aqui do nariz. E ele é versátil, que você pode usar também para aplicar corretivo. Enfim, ele é maravilhoso. E uma outra opção de pincel de contorno, esse aqui, na verdade, ele tá escrito que é pincel para iluminador. Você pode usar para iluminador? Pode, claro. Ele também encaixa aqui certinho, olha, para você passar o iluminador. Mas a função que eu mais gosto de usar ele é para passar bronzer, porque ele tem um formato arredondadinho, ele encaixa certinho aqui onde você quer definir o seu rosto, então ele esfuma também super bem o produto. É maravilhoso, gente. Esse aqui também é um pincel versátil, você pode usar para as duas coisas, né? E o iluminador, né? Além desse pincel da Playboy que é para iluminador, meu pincel favorito para iluminador é o pincel da Macrylan. Eu tenho aqui duas versões, esse aqui do cabo dourado com preto e esse aqui do cabo de madeira, que é o M122, tá? Ele tem um formato excelente para você aplicar aqui, ó, iluminador nas maçãs também, aqui no nariz, aqui, aqui. Tem essas duas versões, eu acredito, não sei qual é mais barato, se é o mesmo preço, mas daí fica a dica, a Macrylan tem essas duas opções aqui. E corretivo, gente, claro que você pode aplicar o corretivo com os dedos, dando batidinhas assim, mas se você quiser investir num pincel de corretivo, esse aqui da Playboy, que é o pincel de corretivo, ele é incrível, gente. Ele tem essas cerdas super macias, então além de você delinear aqui, você aplicar o corretivo, você também consegue esfumar ele com batidinhas ou esfumando mesmo. Tem um formato assim, não é muito pequenininho, mas também não é grande, então ele encaixa nos cantinhos do seu olho, você pode fazer as marcações. É um pincel assim muito bom mesmo, tá? Se você gosta mesmo de ter um pincel para corretivo, fica a dica. A sobrancelha, o meu pincel favorito para sobrancelha, o melhor pincel que eu já usei para sobrancelha, é esse pincel aqui da Kiss New York, tá? Ele é um chanfradinho, mas ele é super fino, então você consegue desenhar bem certinho a sua sobrancelha. Do outro lado tem uma escovinha, pincel assim, favoritíssimo, acho que vale super um investimento, gente. Na parte dos olhos, eu acho que uma pessoa tem que ter um pincel maiorzinho de esfumar, um pincel pequeno de esfumar
e um pincel de aplicar sombra. Eu acho que é essencial, assim, né, pra sua maquiagem ficar bonita. O pincel grande de esfumar, eu trouxe 3 opções. Pra você pegar aqui a sombra e esfumar geralzão no seu olho, tá? Meu pincel favorito de esfumar é o número 15 da Vult. Ele é muito macio, ele esfuma super bem, ele é incrível. O único problema desse pincel é que quando passa o tempo ele começa a ficar mais armadinho, assim, as cerdas ficam maiores, sabe? Mas pra mim, por enquanto, ele tá servindo super bem e eu amo esse pincel 15 da Vult, gente. Outra opção é um pincel da Kiss New York pra esfumar. Ele é o Tapered Eyeshadow. Ele também pega, assim, uma área boa do seu olho. Ele é um pouquinho mais delicado que o da Vult, então se você tem um olhinho menor, fica a dica, tá? E um outro pincel que eu gosto bastante é o pincel esfumador da Candice Berenice, que também é excelente. Ele deixa um esfumado mais preciso, tá? Ele não é tão... ele não esfuma geralzão como o da 15 da Vult, tá? Mas, como eu disse, pra quem tem um olho menor e tal, que é uma coisa mais contida, esses dois aqui, eles são um pouquinho menores, o da Vult já é aquele esfumadão geral, tá? E um outro tipo de pincel que eu acho que todo mundo tem que ter, principalmente pra você esfumar um cantinho, você quer passar um preto aqui no cantinho e tal, ele é mais delicado do que aqueles pincéis de esfumar. Esse daqui é o 15 da Vult, e esses são pincéis do mesmo formato de esfumar, porém bem menores, tá? Então a Macrylan tem aqui 4 opções, gente. São todos iguais, tá? O mesmo formatinho, só muda o cabo. Então tem esse daqui, do cabinho branco, que é o W905. Eu uso muito pra aplicar no cantinho, fazer detalhes. Ele também é bem versátil, que você pode esfumar aqui embaixo, aplicar sombra aqui no cantinho, aplicar sombra embaixo da sobrancelha. Essa linha Silver também é o mesmo formato, que é o número 13. Esse aqui é o M905, também da Macrylan, do cabinho de madeira. E esse daqui é o B905, da linha Black, que também é o mesmo formato, faz a mesma coisa. E outro pincel que todo mundo tem que ter, né, gente? Pincel de aplicar sombra, pincel clássico. Tenho aqui também 2 opções da Macrylan, olha. Eles são assim, achatadinhos, então é excelente pra você depositar a sombra e também dar aquela esfumadinha. Daqui que é do cabo de bambu, né, da Macrylan, e ele não tem referência. E esse aqui do cabo branco é o 906, W906, e ele é incrível, gente. Então esses são os pincéis essenciais pra você ter um kit de pincéis, né, básico mesmo. Agora eu vou dar algumas dicas de pincéis extras que você pode ter pra complementar a sua maquiagem. Além do pincel de aplicar sombra, você também pode ter um pincel de cerdas sintéticas, tá? Pra aplicar sombra cremosa, pra passar corretivo. Esse daqui é o pincel profissional M105. De todos, ele é o menorzinho que eu trouxe aqui. Esse pincel é super versátil, você pode aplicar corretivo, delinear sua sobrancelha, passar produto aqui embaixo dos olhos, esfumar o lápis, enfim. Você também pode delinear o lábio. Esse daqui é um pincel de sombra da Playboy, desse formato, olha. Muito bom também, eu gosto de aplicar sombra cremosa com ele. Esse outro aqui da linha Silvers é o número 11. Ele é um pouquinho mais curtinho, ele também é ótimo ou pra passar corretivo, ou pra esfumar bem aqui embaixo. E esse daqui é um pincel da Belize também, excelente. Esse daqui eu já gosto de passar corretivo com ele, dá pra passar tranquilamente, ou sombra cremosa também. Então, outro pincel assim que é meio que básico, que todo mundo tem que ter, é o pincel chanfrado, né, gente? Eu trouxe 3 opções. O pincel chanfrado serve pra várias coisas. Também pra esfumar aqui embaixo, pra passar delineador em gel, pra fazer a sua sobrancelha. É um pincel que você vai usar muito. Ou até pra delinear o lábio, dependendo do tamanho do pincel, enfim. Eu trouxe aqui o L70, que é um pincel chanfrado da Love Beauty. Ele serve pra você fazer o delineado, ele serve pra esfumar lápis, ele serve pra fazer a sobrancelha, tá? Próximo que eu trouxe aqui também é um pincel chanfrado para delinear, W104 da Macrylan. Ele é bem preciso, gente. Esse aqui dá pra fazer o delineado também dos olhos. Também tem várias funções, ele é excelente. E esse aqui, pincel de lábios da Playboy, ele serve pros lábios e pra esfumar o lápis e tal. No máximo, acho que dá pra fazer a sobrancelha, mas ele é um pouquinho mais gordinho, assim, sabe? Então, pra delinear o olho com ele já é mais complicado, tá?
Outro pincel que eu sempre falo pra vocês que eu adoro, é opcional, é um extra, né, que eu tô trazendo pra vocês. É esse daqui, ó, um pincel mais achatadinho. Eu tenho essas duas versões aqui da Macrylan. Ele é excelente pra você aplicar a sombra aqui embaixo, olha, e esfumar, tá? Como eu disse, esses outros pincéis fazem essa função. Então, se você quiser, você pode comprar esse pra incrementar a sua maquiagem. E esse daqui é o W124, tá? São iguais, você escolhe o que você quiser, os dois são da Macrylan. E o último pincel opcional que você pode ter na sua coleção é o pincel de precisão. Esse pincelzinho é legal pra passar sombra bem aqui no cantinho, pra passar sombra abaixo da sobrancelha, fazer detalhes e tal. Ele é o W907, também da Macrylan. E o último produto opcional que você pode ter, mas que faz muita diferença, gente, na maquiagem, é esponjinha. Essas esponjinhas, a minha tá molhada, então ela tá grandona aqui. A esponjinha eu uso todos os dias pra me maquiar. Eu acho que ela deixa um efeito muito bonito na pele. Você pode passar, espalhar corretivo ou até espalhar a base. Eu acho que ela dá um acabamento incrível, gente. Não é tão cara. Essa daqui é da Rica. Tem também da Belize. Tem de outras marcas. Então eu acho que vale super a pena se você quer um acabamento bem bonito na sua maquiagem. Então são esses os pincéis que eu indico pra quem tá começando, pra quem tem dúvidas e tal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece do meu joinha, se inscreva aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima!